Opa, galera, vamos lá, né? Só dando as disposições iniciais. Essa quarta-feira a gente tem uma revisão pré-simulada exclusiva para vocês do curso. Nessa quarta agora, certo? Fiquem online aqui no curso. A quarta-feira às 8 da noite, às 20 horas em ponto, certo? Revisão pré-simulado. Quarta-feira Código Disciplinar. Quinta-feira Estatuto, revisão geral. Professor, nova lei de promoções. Nova lei de promoções, só vou cobrar o básico. As promoções, a requerida, bravura, pós-mortem, certo? Antiguidade, merecimento. Talvez, pessoal, a prova nem cobre a nova lei de promoções. Pode cair, não pode cair, certo? Tem que ver. Mas eu vou cobrar só o básico. Então, revisão pré-simulada exclusivo para vocês às 20 horas no nosso curso. Só fazer seu login, que vai estar bem no começo já a aula certinho, certo? Quarta-feira Código Disciplinar, quinta-feira Estatuto, não percam. Graças a Deus, pessoal, até aqui nos ajudou o Senhor, amém, pessoal? Graças a Deus que vocês têm todas as condições possíveis de criar o futuro de vocês, certo? Que é entrar na gloriosa Polícia Militar do Estado do Ceará. 2016 vai ser o ano de nomeação e vocês aqui do curso vão passar tudinho, certo? Eu quero ver vocês tudinho falando pra mim: professor, passei, obrigado, valeu, graças a Deus, beleza? Então eu trouxe algumas questões que é pra gente não perder o costume. Eu nem ia trazer, mas resolvi trazer. Então vamos resolver algumas. A respeito do serviço, carreira e regime jurídico, julgue os itens. O serviço militar estadual ativo compreende todos os encargos previstos na legislação específica e relacionados com missões fundamentais da corporação. Isso aqui está previsto lá no nosso estatuto, né, no artigo 4, que fala que o serviço ativo, pessoal, eles são atividades inerentes à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiro Militar, certo? E compreende todos os encargos previstos na legislação específicas relacionados com as missões fundamentais da corporação. Então, nosso item 1 está correto aqui. Sendo privativa da ativa a carreira militar estadual. Opa, falou em carreira militar estadual, só quem tem carreira é um militar ativo, pessoal. O militar inativo, botem na cabeça de vocês, o militar inativo, para nunca esquecer, ele já teve sua carreira finalizada, ele já está na condição de aposentado, ele não possui mais carreira. A carreira militar estadual é privativa do pessoal da ativa. Se falar que o inativo tem carreira, está errado. É caracterizado por atividade continuada, certo? Você vai continuando sua carreira de acordo com os graus hierárquicos, vai subindo de acordo com o nosso escalonamento hierárquico, inteiramente devotado às finalidades e missões fundamentais das corporações militares estaduais, denominadas atividade militar estadual. Conforme o nosso artigo 5, pessoal, ele vai falar que a carreira militar estadual, certo? É atividade continuada, como a gente viu. E no parágrafo único do artigo 5º vai falar que a carreira militar estadual é privativa do pessoal da ativa, certo? Obedecendo à sequência dos graus hierárquicos, certo? E devotada às missões fundamentais das corporações militares estaduais. Que missões fundamentais são essas? Qual é a principal missão da Polícia Militar, pessoal? A principal missão da Polícia Militar tem a ver com a garantia dos poderes constituídos, a preservação da ordem pública e do bombeiro, a incolumidade, a proteção das pessoas, certo? Essas são as finalidades das missões fundamentais das corporações militares estaduais. Então aqui está correto também. A condição jurídica dos militares estaduais é definida pelos dispositivos constitucionais, mesmo aqueles que não forem aplicáveis pelo Estatuto e pela legislação estadual que lhes outorguem direitos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações. O que vocês acham aí? Falem para mim. Beleza, pessoal. A condição jurídica dos militares estaduais, pessoal, ela é definida pelos dispositivos constitucionais que lhe forem aplicáveis, pessoal. Ó, ele fala que não lhe forem aplicáveis, está errado. Somente os que se aplicam aos militares, as condições jurídicas aplicadas aos militares, certo? Estaduais. Por esse estatuto e pela legislação estadual que lhes outorgue, né, direitos e prerrogativas e que lhe impõe deveres e obrigações. Aqui está errado, certo? Ele fala, ó, mesmo aqueles que não lhe forem aplicáveis, só os que lhe forem aplicáveis, certo? Então é correto que o que se afirma em 1, somente o item 1 e o item 2. Então vamos aqui, apenas 1 e 2, ó, item B, certo? Então, marquem aí item B, certo? Beleza, a gente pode ir para a próxima.
Sabendo que cargo e função são institutos previstos no Estatuto de acordo com os conceitos, marque a alternativa correta. Vou dar o bizu antes, do cargo, da função e do comando. Olha que facilidade, se eu não me engano, está lá no artigo 35 do Estatuto. Vocês dêem uma olhada para mim lá, que o professor está sem caderno aqui, esqueci minha apostila. Então, falando de cargo, função e comando, que são cargos efetivos, pessoal, falem aí para mim, os postos e as graduações, certo? De acordo com a fixação do efetivo de cada corporação. Quem pode ocupar esses cargos efetivos? Somente militares ativos. Falou em cargo comissionado, o que é o cargo comissionado? É um cargo de confiança inerente a comando, direção, chefia, coordenação, certo? Também previsto na lei, né, no LOB, né, o famoso LOB, Lei de Organização Básica da Corporação Militar. É de livre nomeação e exoneração por quem? Pelo comandante-geral? Não, pelo chefe do Poder Executivo, Camilo Santana. Somente sendo providos por militares ativos da corporação, certo? Lembrem disso. E quando o governador não pode nomear e exonerar um militar? Quando ele está ocupado, está viajando para outro país, quem é que faz isso por ele? O comandante-geral, certo? O comandante-geral pode dispensar, certo? O militar que está em cargo em comissão, certo? E pode também designar o militar. Ele pode tanto designar o militar para o cargo em comissão, como pode dispensar, certo? Isso é uma medida provisória, certo? É provisoriamente por necessidade institucional urgente, certo? É claro que ele tem que regularizar, né? Ele tem um prazo mínimo para regularizar essa situação, certo? No prazo de 15 dias a contar do ato, certo? Para se restabelecer a situação anterior. Então, ele tem 15 dias para o governador confirmar essa mudança, certo? Ele pode deixar do jeito que está ou pode voltar à situação anterior, certo? E é claro, isso é só uma medida, certo? Acautelatória, não constitui sanção disciplinar esse ato de tirar esse ato dele dispensar um militar que possui um cargo em comissão de confiança, certo? Tanto que tem um tempo para regularização que é 15 dias, isso é provisório. Deu bizu, então vamos lá. Espera aí, aqui. Os cargos de provimento efetivo dos militares estaduais são os postos e graduações previstos na Lei de Fixação de Efetivo, compondo, certo, a carreira dos militares estaduais dentro de seus quadros e qualificações, somente podendo ser ocupados por militar em qualquer situação. Então ele está falando aqui que pode ser ocupado por militar em qualquer situação. Dê um pause aí, pessoal, e responda essa questão para depois pegar o gabarito, que está errado, certo? Ó, somente por militar ativo, pessoal, só militar ativo. Os cargos de provimento em comissão somente podem ser providos por militares do serviço ativo da corporação. Opa, e parece que está certo. Vamos ler o resto. A cada cargo militar estadual corresponde um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades que constituem obrigações da corporação e não do titular. Pera aí, pessoal. E não do titular está errado aqui, ó. Certo? Isso aqui está errado. A gente viu que o cargo, né, quando se fala em cargo, a cada cargo corresponde um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades. Cuidado para não confundir com função. Então, pessoal, essas responsabilidades, certo, constituem obrigações do respectivo titular. Então, todas essas obrigações são inerentes ao titular desse cargo militar estadual, certo? Então, todas essas obrigações são inerentes a esse titular, beleza? Então, aqui está errado. Cargo militar estadual é o exercício das obrigações inerentes, certo? Isso aí é a função, pessoal. A função é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar estadual, certo? Então, essa aí vocês marquem como errado, certo? Aqui está errado. Aqui no caso seria função. Então, nosso item certo, item B. Os cargos de provimento em comissão somente podem ser providos por militares do serviço ativo da corporação. Questão 33, vamos para a próxima. Os militares estaduais, nos crimes militares definidos em lei, serão processados e julgados perante a Justiça Militar do Estado em primeira instância. Artigo 51
Estatuto dos Militares Estaduais, certo? Vai falar dos crimes militares, pessoal. Vocês já sabem um bizu, certo? Primeira instância, crime militar, juiz de direito mais conselho de justiça, certo? Agora, segunda instância, tribunal, né, de justiça do Estado, certo? Até que se crie o Tribunal de Justiça Militar do Estado, certo? Quando for crime cometido contra a vida do civil ou ações judiciais contra as disciplinares, juiz de direito, singularmente, certo? Crime da competência do tribunal do júri, quando a vítima for civil, o próprio tribunal do júri vai julgar. Então, dando bizu, vamos lá. Aqui ele está falando, ó, nos crimes militares, certo? Ó, nos crimes militares. Exercitada pelos juízes de direito e, em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça do Estado, enquanto não se cria o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Exercitada pelo juiz de direito e conselho de justificação e, em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça do Estado, enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Exercitada pelos juízes de direito e conselho de justiça e, em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado. Exercitada pelos juízes de direito e conselho de justiça e, em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça do Estado, enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar. Respondam para mim essa aí. Beleza, vamos ver os erros. Aqui ele fala exercitada pelo juiz de direito, está incompleta. Faltou conselho de justiça. Em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça do Estado, certo? Etc, etc, até que se crie, né, o Tribunal de Justiça Militar. Exercitada pelo juiz de direito mais conselho de justificação, tá nem passando pelo processo regular, mas conselho de justiça. E em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça do Estado, mesma coisa. Exercitada pelo juiz de direito e conselho de justiça e, em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado. Pessoal, no nosso estado do Ceará ainda não existe esse Tribunal de Justiça Militar do Estado, certo? Ainda não foi criado. Então, até que se crie esse Tribunal de Justiça Militar, ele é julgado no Tribunal de Justiça do Estado mesmo, certo? Exercitada pelo juiz de direito e conselho de justiça e, em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça do Estado, enquanto não for criado o Tribunal de Justiça Militar do Estado. Nosso item D, corretíssimo, certo? Questão 35. Marquem aí. Beleza, então a gente termina essa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço do professor. Beijão, amo vocês. Até a próxima.